de oração e súplica no Espírito. Amém? O que é isso? Você pode estar lavando uma louça e estar falando com Deus. Você pode estar dando uma caminhada e conversando com Deus. Você pode estar dentro de um ônibus conversando com Deus. Tem pessoas que pegam um ônibus, aí os outros estão conversando, ele quer? Não, eu entendi o que você está falando aí. Em vez de estar conversando com Deus, ele está falando besteira. Entendeu? Então o hino fala para nós guardarmos o contato com o nosso Salvador. Irmãos, a oração traz comunhão. A comunhão traz intimidade. E a intimidade traz a presença de Deus na nossa vida. Quem não ora, quanto mais eu conversar com o amigo, mais eu vou me tornar íntimo do amigo. Quanto mais eu conversar com ele, mais eu vou me tornar íntimo. Eu converso, eu falo, ele fala. Com Deus como acontece? Eu oro, converso com ele e Deus fala, irmãos. Nós temos vivido dias em que quando alguém diz que Deus falou com ele, a pessoa não acredita. Sabia disso, amigo? Hoje em dia, irmã Dora, quando alguém fala que conversa com Deus, a pessoa não acredita. Por quê? Porque Deus falou com ele. Sabe como é que Deus fala? Eu passei muito tempo para entender como Deus fala com o homem, Adriano. Antigamente eu via que um homem pegava e começava a escrever 10 páginas da Bíblia. Assim diz o Senhor. Aí eu falava, será que Deus parou do lado dele e ficou ditando para ele o que ele tinha que falar? Aí eu aprendi como é que Deus fala. Eu vou contar um testemunho que vai ilustrar como é que Deus fala conosco. Fala a respeito de um rapaz que foi arrebatado. E ele foi arrebatado e ficou quase 8 horas arrebatado. E quando ele voltou assim, o pastor da igreja falou com ele assim, olha rapaz, como é que foi? Tu foi arrebatado? O que tu viu? O que tu sentiu? Aí ele foi e falou assim, olha, eu estava lá no céu e eu via Deus, e Deus queria falar comigo, e eu queria falar com Deus, mas não sabia como falava com ele. E eles lá se comunicam diferente. Aí o pastor, mas como que se comunicam? Eu queria falar com Deus, mas não saía nada. Aí Deus olhou para mim e de dentro de Deus saiu como se fosse um sentimento. Saiu uma informação, e aquela informação veio sobre a minha vida, e eu entendi tudo que Deus queria falar. Aí eu entendi que o meio de comunicação era aquele, e eu então pensei e lancei isso, quis que saísse de mim o que eu queria falar para Deus, e Deus entendeu. E ali aquele rapaz falou essa ilustração, e eu peguei, como é que Deus fala? Deus, ele manda uma informação para a nossa vida, a informação vem ao nosso coração, e então a mensagem é transmitida. A mensagem é correspondente àquilo que nós estamos precisando. É como se fosse um pendrive. Você quer algum tipo de informação sobre um assunto, você traz um pendrive com aquelas informações, você coloca no teu computador, as informações passam para o computador. Os irmãos estão entendendo? Amém. Assim é que Deus fala. Deus, ele vai mandar de dentro do coração de Deus, do Espírito de Deus, ele vai mandar uma informação. E aí, através daquela informação, você vai tomar suas decisões, você vai fazer as suas diretrizes, tudo baseado na informação que Deus mandou. E uma informação não vai servir para a vida inteira. A informação que Deus manda, a mensagem que Deus manda, é correspondente àquilo que nós estamos precisando, ou que nós estamos vivendo. E por isso nós temos que estar sempre orando. Orando para nós entendermos. Um exemplo, para os irmãos entenderem. Eu saí do emprego, eu trabalhava no emprego, e eu fiquei desempregado, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu comecei a orar, e eu estava parado, e de repente eu fui muito atordoado, não sabia o que eu ia fazer. A minha mãe estava um processo na justiça do meu pai, quase 8 anos, e eu fui jogar bola, entendeu? Na época, agora eu não jogo mais por causa da barriguinha, e quando eu fui jogar bola, eu comecei a cantar aquele hino assim, veio na minha mente, informação de Deus. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Aí Deus falou comigo, que era para mim descansar nele. De repente veio a informação, comprar uma moto. Eu falei, mas Deus, como é que eu vou comprar uma moto? Eu não tenho nem habilitação. Mas a informação veio. No momento que veio a informação para eu comprar a moto, veio na minha mente o processo do meu pai na justiça. Aí eu falei, corri e fui lá. Deus fez eu compreender tudo.
E eu falei, vou comprar uma moto, agora eu vou ver como é que está o processo do meu pai. Cheguei lá no processo do meu pai e falei, mãe, como é que está o processo do meu pai? E aquilo já era, já tem 8 anos já, não tem mais jeito não. Até desistir já. Falei, mãe, me dá o número do processo. Ela falou assim, pra quê? falei, mãe, Jesus falou para me comprar uma moto e ele me fez entender que ele vai me dar vitória nesse processo. Eu me dei uma gargalhada. Eu peguei o número do processo, teve uma campanha na igreja, 3 segunda-feiras. Eu participei das 3 segunda-feiras. Na 4ª segunda-feira, o Senhor falou comigo assim, dentro daquela informação, vai ver o processo. Eu peguei e fui lá na Pedro Lessa, prédio do INSS. Cheguei na portaria e falei assim, senhor, meu pai está com processo na justiça, tem 8 anos, meu pai ele realmente estava morrendo, entendeu? Estava com cirrose hepática, mas nunca bebeu, ele teve na Segunda Guerra Mundial. Meu pai é grego e ficou com cirrose hepática devido à hepatite que ele pegou. E ele tinha que tomar um vidro de remédio que era muito caro todo dia. E eu falei para o cara, ele falou, meu amigo, você tem que ir lá no posto de origem. Aqui não vai resolver nada não, tu tem que ir no posto de origem, e lá no posto de origem, tu mora onde? São Cristóvão, é na rua São Januário, lá vão resolver. Eu falei, não, cara, não tem ninguém aqui que eu possa falar. Ele falou, cara, ninguém vai te atender aqui não. Eu falei, pô, mas faz aí, tudo dentro da formação que Deus botou. Ele me fez ver para me comprar uma moto, e me fez ver o recurso, tudo da informação. Deus, ele te dá uma ideia, e aquela ideia pode expandindo, e tu vai expandindo a ideia, tu vai tendo criatividade, tudo dentro da vontade de Deus. Resumindo, o cara falou que não podia entrar, meu amigo, ninguém vai te atender. Eu falei, onde que é a diretoria aqui do prédio? Ele falou, 10º andar. Eu falei, deixa eu ir lá. Eu falei, ninguém vai te atender. Eu falei, deixa eu ir lá, cara. Ele falou, não, vai lá, porque lá tu vai lá, mas ninguém vai te atender não. Peguei o elevador, subi. Quando eu saí do 10º andar, eu encontrei com um rapaz desse tamanho, baixinho, escurinho, entendeu? Baixinho, escurinho, e ainda era homossexual. Quando ele bateu de frente comigo, eu falei, amigão, para tu me ajudar, ele olhou para mim, o que você quer? Eu falei assim, aparentemente, entendeu? Eu falei assim, o que você quer? Ele falou, eu falei, meu pai está assim, 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 pô, me dá uma força aí, o que eu posso fazer? Me ajuda aí. Ele falou, vem comigo. Eu entrei numa sala gigante, a mesa de esquina, ele sentou na mesa de esquina, a gente é danado para julgar a aparência, né? Quando ele sentou na mesa de esquina, eu falei, não, ele deve ter contato com o cara, ele deve ser peixe do cara. Ele sentou, aí virou para Edna, falou, Edna, vê o processo desse rapaz aí para mim. A Edna pegou, qual é o nome do processo? Eu dei, a Edna foi lá, digitou no computador, falou, olha, o processo dele é o seguinte, já tem 9 anos, o INSS libera, passa do tempo de pagar, volta para arquivo de novo, aí o INSS julga, libera, passa do tempo de pagar, e isso está passando esse tempo todinho. Ele pegou um rascunho de papel, arrancou, falou, Edna, leva lá em tal lugar para mim. A mulher pegou, saiu comigo, vamos lá comigo. Quando eu saí da sala, ela, o senhor conhece ele da onde? Eu falei, eu conheci ele agora no elevador. O senhor não conhece ele? Eu falei, não conheço não, é a primeira vez que eu vi. Mas por que ele está te ajudando? Eu falei, não sei. É porque eu sou cristão, pedi a Jesus, orei muito, não conheço ele não. Você não sabe quem é ele? Eu falei, não. Eu falei, quem é ele? Ele é o Dr. Jackson Antunes. Ele é o diretor nacional do INSS. Olha o que Deus faz. Eu falei, poxa, será que ele vai poder me ajudar? Meu amigo, se ele não te ajudar, ninguém te ajuda nessa terra. Cheguei lá na sala, a moça não estava lá, ela deixou aquele pedacinho de papel, voltei, aí eu já vi diferente. Ô, seu Jackson, tudo bem? Pô, me ajuda aí, seu Jackson, na moral, me dá uma força aí. Poxa, que não serei, calma, rapaz, eu vou te ajudar. Aí eu já vim diferente, falando com ele, quero cidade. Pô, aí me dá seu telefone. Resumindo, irmãos, 9 anos, em 10 dias eu recebi. A minha mãe recebeu o dinheiro todinho que tinha que receber. Minha mãe falou, olha, Roberto, eu teria que gastar 4 mil brincando de advogado, 5 mil. Eu vou te dar os 5 mil. Me deu os 5 mil, eu comprei a moto e começou tudo. Entenderam como é que Deus faz? Deus, ele vai te dar uma informação e dentro daquilo que Deus te der, ele vai te direcionar. Ele vai te guiando e você vai buscando e ele vai abrindo as portas para você. Os irmãos entenderam? Por isso nós temos que manter o contato com o nosso Senhor, porque Ele vai te dar ideias brilhantes, Ele vai te dirigir, Ele vai te conduzir. O Espírito Santo, quando nós deixamos, Ele nos guia em pastos verdejantes, Ele nos leva em águas tranquilas, mas nós precisamos ter um contato com Ele. Ele dá uma ideia para você, através dessa ideia, Ele vai lá e começa a abrir as portas. Às vezes Deus abre a porta do emprego pequeno, uma porta pequena. Uma porta pequena pode abrir uma porta grande. Uma porta pequenininha, irmã Dora,
pode abrir uma porta gigante. Por isso a Bíblia diz: não desprezeis as coisas pequenas. Quantas pessoas Deus quer abençoar a pessoa, Deus tem algo grande para a pessoa, mas Deus começa a dar a ela pequeno. Deus abre uma portinha pequenininha, aí a pessoa: não, então, não, eu mereço melhor, eu sou filho do rei, aí a vitória está naquela portinha que Deus abriu para ele. Amém? Pastor Silas Malafaia que fala, um rapaz que hoje é o coordenador de todo o ministério dele, eu tenho uma fita que fala isso, é o coordenador de todo o ministério. Ele chegou lá no pastor Ciro e falou assim: pastor, eu queria trabalhar, eu moro aqui dentro do complexo alemão, o senhor pode ver um emprego para mim? O pastor Ciro virou para ele e falou assim: ó, só tem vaga de faxineiro. Tá bom. Ele vai no meio da pregação e chama o rapaz. Aí ela está aqui, ele hoje é coordenador de todo o meu ministério. Começou como faxineiro na empresa. Faxineiro. De faxineiro Deus foi abençoando. Pastor Silas fala, hoje ele não mora mais na comunidade, hoje ele tem apartamento, tem carro zero, sabe para quê? Porque ele segurou a porta pequena como unhas e dentes, e da porta pequena Deus hoje fez o que fez na vida dele. Amém? Deus já está falando com alguém aqui, amém? Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Número 300. A gente está tão difícil ouvir falar da vinda de Jesus, então nós vamos cantar este hino, amém? 300 da harpa cristã. Quantos acharam? E aí ele vem, ecoa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Quando foi a última vez que você pensou a respeito da vinda de Jesus? Quando foi, irmãos? Faça aí nos arquivos da sua mente. Quando foi a última vez que você pensou na vinda de Jesus? Hoje nós temos vivido dias em que crentes devem estar orando para Jesus não voltar, porque estão mais preocupados com as coisas deste mundo, em obter as coisas desse mundo, do que em morar no céu, irmãos. Nós desejamos, o nosso coração deve desejar a vinda do Senhor. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que nos profissionalizar, nós temos que lutar para dar o melhor para nossos filhos, mas o alvo sempre é o quê? A vinda do Senhor Jesus. Nós temos que esperar a vinda de Jesus como se fosse hoje, irmãos. E hoje tem sido ao contrário. Nós andamos em muitas igrejas para pregar, pouco tem se falado a respeito da vida de Jesus. Não tem tido mais tempo para falar sobre a vinda de Jesus, irmãos. Quantos estão aqui entendendo? Diga amém. Amém. Vamos ouvir o Hamilton. Vem cá, Hamilton. O Hamilton vem sempre, toda terça-feira. O Hamilton tem sido fiel aqui à nossa igreja aqui. Nós vamos ouvir o Hamilton dando uma palavra da parte de Deus. Amém? Você está aqui em todas as festas, está lá junto com a gente. Já faz parte do Ministério Irmãos em Cristo, o Hamilton e a sua família, amém? O Hamilton é uma bênção, o Hamilton agora pegou uma grande empreitada ali no prédio ali nosso, e muitos laços, muitas armadilhas vão se levantar contra a vida do Hamilton, então que nós possamos orar pela vida deste homem, amém? Amém. A paz do Senhor seja com a igreja. Amém. Eu vou aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, porque o pastor falou nessa parte, eu já tinha vontade de falar realmente, de agradecer a Deus, dar um testemunho, porque nós agora estamos tendo uma obra, nós tivemos uma dotação de 10 milhões de reais, e agora temos uma segunda parte de 34 milhões de reais. E numa reunião com os diretores,
com os gerentes, diretores da empresa, alguns deles arquitetos renomados até em outros lugares do mundo que visitam, falou que em nenhuma parte do mundo se faria uma obra com esse vulto ali, de 12 milhões mais 34, agora daria 46 milhões de reais. Era mais fácil destruir o prédio e fazer um prédio novo, pelo valor. Então a gente vê a mão de Jesus nessa situação. E há muito tempo eu não sabia os planos, né, que Jesus tinha na minha vida. E o testemunho que eu queria deixar aqui para vocês era do que isso daí representava. Hoje eu estou conseguindo empregar, além de várias pessoas, 2 pastores que vão começar agora. O pastor Roberto tem dado a grata honra de estar na igreja, de estar lá na obra, e tem orado todas as quarta-feiras. Amanhã vai ser um dia para um número muito grande de pessoas, e essas pessoas vão procurando cada vez mais Jesus. E esse plano, há um tempo atrás, eu não sabia, quando eu fui, já contei algumas vezes isso daqui, mas que fique testificado, eu fui levado pelos bandidos por causa de uma outra situação, e eles me pediram o papel da associação. Chegando lá, né, eu já falei, já comuniquei que eu, às vezes, tinha umas atitudes que eu não deveria ser tomado. Eu cheguei e falei, quando ele falou, você vai ter que trazer o papel da associação, que você não é mais nada, ele traz aqui. E quando eu cheguei lá, eu levei para ele o papel da obra. Ele falou para mim, poxa, que é isso? Tá de onda com a minha cara? É o jeito vulgar de falar dele, né? Ele falou outra coisa, mas eu vou sintetizar. Você está de onda comigo? Eu te peço o papel da associação, você me traz o papel da obra? Naquele momento, eu não sabia, mas aquele era o meu ideal, que a obra saísse. Então eu falei para ele, não, mas é isso que eu estou trazendo, porque eu estou trazendo esse papel aqui, porque vai dar emprego para esse papel. Eu não estava nem se importando com isso. Mas naquele momento, o meu ideal, e o Jesus a quem eu sirvo, que nunca esqueceu de mim, estava com a mão sobre mim naquele momento. Porque eu poderia até perder a vida, mas o meu ideal estava ali, estava na mão dele. Então, de alguma maneira, Deus fez ver, eu fiquei insistindo, eu já falei para ele, fiquei insistindo, botando na cabeça dele uma coisa que ele não queria nem entender de obra. Não, aqui obra, mas eu não quero isso, eu quero papel, mas é obra. E ele falou, não, vai, manda esse cara embora daqui, porque ele já está me confundindo. Mas quem estava confundindo ele é o Senhor Jesus. Aleluia. Então, eu agradeço e louvo ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, né? Todo aquele pessoal que mora ali, né? Dos arredores também, não só da melhoria, e também por causa das pessoas que estão podendo ter oportunidade do emprego. Eu vou... Número 6. Versículo do 10 ao 12. Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esse espaço que hoje, essa oportunidade que o pastor está me dando, é uma forma de passar uma mensagem, sem fugir da semântica do texto bíblico, né? Mas às vezes eu falo com algumas conjecturas sobre o estudo, e hoje eu vou falar rapidamente sobre religião, religiosidade, né? Eu vou contar um conto rápido, em que havia um homem que ele era muito religioso, e ele dedicado à obra de Deus, mas a sua vida na parte financeira, a sua saúde, o seu relacionamento não andava bem. E ele estava achando que Deus não estava olhando para os seus problemas. E ele adentrou dentro de um ônibus com seu filho,
E dentro desse ônibus, um senhor sentou-se ao lado e começou a cochilar e dormir. E estava incomodando porque estava cochilando caindo em cima dele. E ele começou a reclamar, e essa reclamação ficou uma reclamação acalorada. E ele, como evangélico, estava, como a gente fala, perdendo a linha. E daqui a pouco o filho dele falou: pai, por favor, não brigue não, pai, o senhor me ensinou para não brigar. E aquele homem caiu no chão e começou a chorar, chorar. E o outro homem que estava do lado dele não entendeu nada. E ele falou: por que você está chorando? Eu ainda nem briguei com você. Ele falou: o meu filho era surdo e mudo. Então, a gente vê as oportunidades que Deus dá na nossa vida. Ele estava achando que Deus não estava fazendo nada por ele. Então, no momento que ele estava mais angustiado, né? No momento que ele estava com mais dor no coração, Deus fez um milagre na vida dele, que o filho dele pôde falar e pôde ouvir. Aleluia. Por um problema que ele estava passando. Eu peguei alguns tópicos aqui, algumas coisas pesadas, né, pastor? Que às vezes eu falo assim, alguma coisa, mas eu falo primeiro para mim. Uma das partes que a gente fala é do compromisso de vir à igreja. Às vezes nós passamos o maior tempo do dia, tudo bem, todo tranquilo, o dia passou bem. Mas quando falta meia hora, uma hora para vir para a igreja, dá uma dorzinha de barriga, não vou, acho que eu não vou não, hoje não. Ou está frio, ou tem algum problema, ou o telefone toca, alguma coisa acontece para que a gente não venha na casa do Senhor. E o inimigo, como a gente está falando aqui, ele não precisa de usar o tempo todo para nos... Ele basta naquela meia hora, naquele horáriozinho que a gente decide vir ou não, ele está espreitando. E naquela meia hora, naquela hora que a gente decide vir para a casa do Senhor, ele dá algum toquezinho. Não quero ajudar, não. Faz alguma coisa, manda uma mensagem subliminar para que a gente não venha à casa do Senhor. E a gente tem que ter o compromisso, pensar nisso. Uma coisa que também não existe pregador, não existe preletor fraco. Mas às vezes, e aí a mensagem está sendo dita, a mensagem está sendo falada, mas o nosso consciente não está aqui na igreja. Uma vez eu aprendi e vejo isso, que o pastor ou o preletor chega e fala: vamos dar um glória a Deus. Aí você olha as pessoas, glória a Deus, bem baixinho, né? Vamos levantar a mão para o Senhor agradecer. Aí a pessoa levanta a mão assim. Mas se sair um gol do Flamengo, e pula. Você lembra da história? Por isso que eu falo que é conjectura, mas é dentro do texto bíblico, só para que se entenda. Você lembra da história da Macarena? Você vai na praia, o cara chega, vai dança, né? Fica toda à vontade. Mas quando é para a casa de Jesus, quando é para Jesus, a pessoa fica com vergonha. A pessoa dá uma lição para Rão: eu não vou ficar gritando, eu não vou ficar falando, porque as pessoas vão achar. A gente tem que prestar atenção nisso. Aleluia. Esse é um ponto difícil de falar, né? Talvez seja sempre quando eu falo também para mim. Sobre atraso. Você sabe quando aquela pessoa chega só para o amém? O pastor não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. Tem pessoas que chegam atrasadas. Não briga comigo não, pastor. Não briga comigo não, igreja. Tem pessoas que chegam atrasadas por causa do trânsito. Tem pessoas que chegam atrasadas por causa do trabalho. Por causa de algum problema. Mas tem aquelas outras pessoas que fazem o possível para chegar num horário só para ela não ficar muito tempo, mas ela vai marcar presença. Mas Deus não tem meia bênção, não tem meia cura, não tem meia misericórdia, não tem meia graça. E Ele sabe, Ele visita todos os nossos corações. Para que a igreja ela cresça,
para que a igreja ela possa ser algo, nós precisamos estar em comum acordo com um pastor que se esforça muito para que a igreja ela tenha, não é enchimento, mas tenha um crescimento. E nós precisamos estar junto nisso. Uma das coisas também que acontece, já estou acabando, até que é rápido, é que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Tem pessoas que só acreditam, só vou acreditar se eu tiver o dom de falar língua, se eu tiver o dom disso, se eu tiver alguma coisa. Já imaginou se você pedir o dom da cura? Se o dom for tão forte que você não vai poder nem mais ir no supermercado, você não vai nunca mais poder ir a lugar nenhum, porque milhões de pessoas, milhares de pessoas vão querer que você a qualquer momento te cure. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente vai pedir, porque talvez nós não estejamos preparados para receber. É verdade. E por fim, promessas. Ela não é o cúmulo de bens que faz alguém ser feliz. A felicidade é, acima de tudo, uma sensação interna, fruto de nossa correção, de nossa evolução espiritual. Não podemos ficar arrasados, não podemos, quando percebemos alguns aspectos negativos na nossa personalidade. O que acontece? Todos nós somos falhos, estamos em processo evolutivo. Em Ageu 2, versículo 8, fala assim: minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu darei a paz, assim diz o Senhor dos Exércitos. O que essa passagem quer dizer, na verdade, né, que Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele pode estar nos abençoando, como sempre nos abençoa. A glória da primeira casa pode ser o nosso templo, pode ser o templo de Deus, pode ser a nossa vida. E sempre vai ser a glória maior do que a primeira. Então as promessas dos pais irão se cumprir nas nossas vidas. E encerrando, as armaduras de Deus não são contra as astutas ciladas do diabo. Do 14 ao 20 aqui eu vou terminar, porque faz parte do quando eu comecei. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Glórias a Deus. A oportunidade de Deus falar com elas, porque elas pensam que Deus só vai falar através do pregador, ou que Deus vai falar através do pastor. Eu não dou essa bobeira. Todo mundo que sobe aqui no púlpito para trazer uma saudação, eu fico atento, irmãos. Eu presto atenção. Sabe por causa de quê? Porque Deus, Ele usa a sua multiforme graça, irmã Marta. Deus, Ele usa um que é pentecostal, que o fogo cai. Deus usa o outro que traz mais uma palavra. Então nós é que precisamos estar atentos àquilo que Deus vai falar. Eu recebi uma porção hoje da palavra de Deus, amém? Amém. Eu adoro ouvir a palavra de Deus, irmãos. Eu adoro, Hamilton, eu adoro.
Eu sento, aqui minha esposa está aqui, eu passo, tem vezes que eu bato recorde, 12, 13 horas ouvindo fitas de pregação. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Prepara 2 hinos para louvar. Amém, irmãos? Nós vamos agora adorar ao Senhor enquanto a Helena está preparando. Quantos estão querendo algo de Deus? Levante a mão. Fique em pé agora. Vamos ao... Eu queria apresentar nossos convidados de hoje para o curso de libertação. É o pastor Renato, o diácono Carlos, a esposa do pastor Leia e a mãe da esposa da pastora missionária Marta, todos da Igreja Batista de São Cristóvão. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, viu? Vocês sempre que quiserem que a gente reflete a palavra, que a gente aprofunde o estudo, porque a gente tem como princípio entender, aprender para entender. Então sejam muito bem-vindos, tá? Amém. Quantos estão querendo? Por isso que Jesus, depois de 3 anos e meio, falou assim, diz a Bíblia, Lucas 24, 45, e Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem a palavra. Amém? Quantos querem? Quantos nós ensinamos aqui domingo? Quantos têm pedido a Deus para que Deus abra o seu entendimento? Amém. Nós ensinamos aqui, irmãos. Amém? Eu às vezes vou pregar em igreja, eu falo isso, pessoal, os irmãos aqui já sabem. A verdade liberta? Não. Que isso, pastor? Irmãos. Se a verdade libertasse, nós não víamos rituais terríveis com leitura da Bíblia antes de começarmos. Se a Bíblia é verdade, não é isso? Se a verdade libertasse, nós não víamos pessoas com a verdade mergulhadas na idolatria. Se a verdade libertasse, Lélia, nós não veríamos pessoas andando com a Bíblia debaixo do braço com a vida toda errada. Então o que está acontecendo? Então o que liberta? Vamos ver o que Jesus falou. João 3:36. Conhecereis e a verdade. Então o que liberta é conhecer a verdade. A Bíblia diz em Oséias 4:6: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Aleluia. Então, o que liberta o crente é conhecer a palavra, né? O que liberta o crente é ele aprender, ele entender por que está fazendo, amém? Amém. Falei aqui que eu orei para um menino que ia dar o testemunho que ele foi curado. E ontem a gente estava no monte, chegou o avô e a avó da menina: pastor, eu estou atrás do senhor um tempão para te falar, olha, o meu neto foi curado, pastor. Pastor, depois que o senhor saiu lá de casa, eles estavam lá, eles ouviram, depois que o senhor saiu lá de casa, ele vomitou, ele botou tudo para fora, começou a vomitar, e a barriga dele voltou ao normal. O Senhor tocou naquele menino. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Eu falei para a sua filha que se o senhor curasse ele, para vir dar o testemunho. E ela falou: não, eu vou lá, eu mesmo vou levar ele lá para dar o testemunho. Então eles vão vir aqui dar o testemunho. E a Léia também, uma vez, Deus fez algo na vida da Léia. Amém? Da filha da Léia. Vem cá, Léia. A Léia vai falar e depois ele vai louvar. E nós vamos recolher dízimos e oferta. Amém? Senhor. Amém. É um motivo de grande alegria estar aqui neste lugar, irmãos, nesta noite, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Amém. Tem exatamente, vamos fazer 2 anos, né, Roberto? Que o Senhor, ele nos concedeu a graça. Eu tenho uma filha de 22 anos, em outubro ela fará 23, para honra e glória do nome do Senhor. Ela estava grávida. E estava grávida porque o neném já nasceu. Em novembro ele fará 2 anos. Ela passou um processo muito difícil, não na gravidez, mas para o neném nascer. Todas as portas que os irmãos imaginarem estavam fechadas. Tudo que era lugar, quando chegou o resultado lá de quando o neném ia nascer, o Senhor, na Bíblia tem uma passagem que eu não me recordo muito bem onde é, que diz que profeta de casa ele não tem honra. Jesus falando. Jesus falando que dão valores a outros profetas, mas os profetas de casa mesmo não têm honra. Que isso aí foi o Senhor que foi pelos irmãos na sinagoga, né? Ele não foi reconhecido na sinagoga.
Então, o irmão Renato, quando nós soubemos da gravidez da minha filha, ele falou: Leia, essa criança não vai nascer no dia 30 de outubro. Eu falei: mas não vai nascer 30 de outubro por quê? Foi o médico que deu o dia, falou: Leia, ele vai nascer no dia 15 de novembro. Eu falei: Renato, tu tá maluco? Ele vai morrer, não pode. Já se passaram mais de 9 meses, 30 de outubro é o máximo que o médico deu, que passam as 42 semanas. Ele: não, Leia, vai nascer 15 de novembro. Eu falei: Renato, não vai, tu não quer que a criança nasça, tu fala. E assim foi se passando os meses. A gravidez dela, inclusive é sobrinho da Elaine, o neném, ele se passaram uns meses e a gravidez correu tudo bem. Aí foi se aproximando, dia 30. E ela sentia alguma coisa, eu ligava: Renato, corre pra casa que o neném vai nascer. O Renato corria, a gente rodava as maternidades. Não, não tá na hora, pode ir embora. E assim foram se passando os dias. No dia 14 de novembro de 2010, ela começou a passar mal. Eu falei: Renato, vamos porque agora vai nascer. Aí fomos para Fernando Magalhães, fomos na Praça 15, fomos, como é naquela maternidade na Laranjeira? Maternidade escola. Até na maternidade escola nós fomos bater. E nada. Aí o médico falou: não tá na hora, pode ir embora. Isso foi num sábado, no dia 14 de novembro. Quando foi no domingo, no dia 13, foi dia 13, no dia 14, foi num domingo, eu estava indo para casa dela, que nós rodamos as maternidades todas de madrugada. Quando eu estou descendo, o Renato tinha saído. Eu falei: hoje essa criança nasce. Como vai ser, eu não sei. Eu sei que hoje ele vai ter que nascer. Aí me arrumei, todo Renato, me espera. Eu falei: não vou te esperar, vou embora agora. Aí quando eu estou descendo a rua, enquanto o pastor Roberto. Carro de som. Carro de som. Tu vai onde? Eu falei: vou lá na Gabriela que eu vou levar ela para ver se ela é interna. Porque já estão se passando os dias e nada acontece. Eu estou até preocupada já. Ele: vamos lá. Aí nós fomos lá e o Senhor usou o pastor Roberto profundamente, usou de verdade para falar tanto com ela como comigo. Todos, irmãos, todas aquelas portas que estavam fechadas até aquele momento, o Senhor, ele arrebentou todos os agrilhões. E ele falou: Leia, vai porque ela hoje vai e vai ficar. E ele já ria de mim, o marido dela ria de mim, falou: vocês estão malucas, essa criança não vai nascer quando ele quiser. Eu falei: não, de hoje ele não passa. Aí nós descemos, aí chegamos lá na maternidade, ficamos lá do lado de fora, lá na Fernando Magalhães, esperando. E nada, o resultado dela vir falar: não, mãe, eu vou ficar. E daqui a pouco vem ela já com roupão. Aí falou: mãe, eu vou ficar. Eu falei: ai, Jesus, muito obrigada. Aí falei pra ele: tu vai embora, vai Marquinhos embora, vai todo mundo embora. Aí o médico chamou: vai ficar quem? Ele falou: não, manda ele embora, eu quero ficar com a minha mãe. Aí eu fui lá ficar com ela. Irmãos, mas foi uma luta tão grande para aquela criança vir ao mundo, mas tão grande. O inimigo, ele lutou com todas as armas que ele tinha, mas eu cria no Deus que eu sirvo. Eu creio, irmãos, que o mesmo Deus que ele fez milagres no passado, o mesmo Deus ele opera hoje. Se nós crermos, nós vamos ver verdadeiramente a glória de Deus. E assim as horas foram se passando, um sofrimento muito grande por ela ser muito nova. Os médicos não queriam fazer uma cesariana, que os médicos diziam que ela tinha capacidade de fazer um parto normal, que é melhor para a mulher, melhor para a criança. E ali entrou naquele processo todo do parto. Irmãos, quando foi 00:05 do dia 15 de novembro, o Davi nasceu. Aí eu liguei, ele estava dormindo, aí eu liguei para ele, eu falei: Renato, nasceu. Aí ele: que horas tem? Eu falei: 00:05. Ele: eu não te falei que ia nascer no dia 15 de novembro?
Muitas das vezes, irmãos, nós não demos crédito, nós não damos crédito aos nossos. Nós preferimos ouvir outros falarem, mas dentro da nossa casa nós ainda temos profeta, ainda há profeta em Israel. Aleluia. Como eles fizeram com Jesus na sinagoga, duvidando do poderio de Cristo, nós fazemos hoje. Mas o Senhor, Ele nos mostra que ainda há profeta em Israel. Aleluia. Ainda há profeta. Nós temos que crer não só nos de fora, que é muito bom você ouvir alguém falar algo da parte de Deus que nunca te viu, que não te conhece. Isso aí é edificante. Mas ainda há profeta em Israel. Aleluia. Eu quero deixar só uma palavra aqui para os irmãos. Não precisa abrir a Bíblia, não, que diz no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, no versículo 10, que diz assim: agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. É o que nós temos que fazer verdadeiramente hoje, a obra do Senhor. Temos que buscar mesmo a santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E hoje o meu neto está aí para honra. Eu até pensei em trazê-lo, mas impossível, não tem condições de trazer. Ele hoje é a alegria da nossa casa, da nossa família. E o Senhor, Ele tem abençoado com tudo, irmãos, tudo que os irmãos possam imaginar, o Senhor tem abençoado Davi. Com saúde, principalmente, que a gente vê muitas crianças aí com problemas sérios. E o Senhor, graças a Deus, tem abençoado. Até mesmo na saúde, com tudo, com roupa, com sapato, com comida, com tudo, o Senhor, Ele tem abençoado. A vida do Davi na nossa família foi verdadeiramente um projeto de Deus. Amém. Assim eu creio. E eu agradeço a Deus por ter colocado o pastor Roberto naquela manhã no meu caminho, que através da oração dele, eu creio que todo o impedimento naquele momento foi jogado por terra. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Para todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É um motivo, de muita alegria nós estarmos aqui esta noite, para juntamente com os irmãos nós estarmos participando de algo que Deus vai nos dar aqui esta noite. Amém, querido? Amém. Eu levantei agora para ir ao banheiro e ao sair estava bebendo água. Aí Deus me fez lembrar, aproximadamente, irmão Roberto, assim, vamos botar em uns 8 anos atrás, quando nós jogávamos bola ali na quadra da Miquinha. Eu lembro que os ímpios, palavra de ímpio, querido, às vezes lá fora, a palavra do ímpio ela tem poder. Aí Deus me fez lembrar, irmã, que às vezes quando o Roberto estava jogando bola ali naquele meio, jogando bola, ele tinha um apelido. Sabe qual era o apelido que o pessoal chamava ele? Pastor Roberto. Que para o ímpio ser pastor, eles acham que está assim nos desagradando, mas pelo contrário, os ímpios falavam, vai lá o pastor Roberto, e na época ele não estava na presença. Aí quando eu estava ali, eu falei assim, tu é muito bom. Então o que o ímpio falou há 8 anos atrás, meu irmão Roberto, profetizou. Então as palavras do ímpio, eles podiam ter falado, achando que estava jogando o irmão para baixo, não. Estava profetizando hoje o que aqui está acontecendo. Aleluia. Então isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, querido? Amém. Gostaria de deixar uma passagem, vou ser rápido, porque o tempo corre, mas vamos ver o que Deus vai nos falar. Gostaria de deixar aqui para os irmãos o livro de Ezequiel, no capítulo de número 37, somente alguns versículos, que nós estaremos assim lendo, meditando, e vamos ver o que Deus ele tem a falar conosco esta noite. Aleluia. Ezequiel, no capítulo de número 37, somente alguns versículos que eu gostaria de deixar para a nossa meditação e que nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus ele tem a realizar hoje aqui neste lugar. Amém, querido? Se tu sair da sua casa hoje
precisando de algo na sua vida, de uma libertação, entenda você que é aquele que liberta, ele está aqui neste momento. Ele tem o poder para nos libertar. Amém? Verso de capítulo 1 de Ezequiel 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de vales de ossos secos. Amém, querido. Só até aí. Querido, uma passagem muito abençoada, a qual o profeta Ezequiel, um homem, né, que ali era filho de Buzi, e eu vejo dentro desta passagem que no tempo de Ezequiel, ele era sustentado, as pessoas sustentavam as suas ideias, achando que Ezequiel ele era louco, achavam que Ezequiel ele sofria de uma calafesia, que ele era maluco, por ele ser um profeta ousado. Eu entendo, e Deus já começa a me mostrar, a me trazer na memória, e eu começo a entender que Deus, ele fala para Ezequiel, a mão do Senhor vem até Ezequiel e leva Ezequiel até o meio de um vale de ossos seco, aonde não tinha vida, onde tudo já estava consumido. Diz a palavra de Deus que aquele vale não estava totalmente seco, ele estava sequíssimo. Então veio a mão do Senhor sobre Ezequiel e leva Ezequiel até o vale de ossos secos. Eu entendo que Ezequiel, com a sua vontade, irmão Roberto, que Ezequiel, com a sua vontade, ele mesmo não iria profetizar no meio daquele vale, porque eu começo a entender, querido, que profetizar em meio de vale de ossos secos não é para qualquer um. Deus já começa a nos mostrar que para profetizar no meio de vale de ossos secos tem que ser homem de fé, tem que ser mulher de fé, porque se não for homem e mulher de fé, não consegue profetizar no meio de um vale de ossos secos. Amém. E eu vejo que vale de ossos secos, querido, ele pode nos representar muitas situações. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas de repente tu está num vale de ossos secos, num fracasso da sua vida. De repente você investiu tudo que você tinha em alguma coisa, você investiu pesado em alguma coisa e de repente tu entra num vale e vê tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você pensou em construir, de repente no meio desse vale tu vê tudo aquilo indo por água abaixo. Mas eu quero te falar hoje, se isso está acontecendo na sua vida, Deus já fala para você: olha, profetiza no meio desse vale, aonde todo mundo está achando que tu vai fracassar, aonde muitos estão achando que você vai ser derrotada. Eu quero te falar hoje, profetiza no meio desse vale que você está passando, porque aí nesse vale, Deus não vai te tirar desse vale não, mas Deus vai te dar vitória dentro deste vale. Aleluia. Deus ele vai te dar vitória dentro deste vale. Ou de repente esse vale de osso seco pode ser a sua situação com o seu cônjuge dentro da sua casa. De repente está dando tudo errado, ninguém mais te entende, você não entende o seu esposo também não te entende, você não entende seu filho também não te entende. O vale pode ser isso na sua vida, mas eu quero te falar que Deus fala para você hoje: profetiza no meio desse vale, porque é dentro deste vale que Deus vai te dar vitória. É dentro desse vale aí que Deus vai te honrar. A dificuldade vem, nós não podemos ficar parados, porque se nós formos parar, irmão Roberto, Satanás vai passar igual um trator em cima de você. Você não pode parar. Eu começo a entender que a vitória do crente ela está na caminhada. Meu Deus. Se nós pararmos, Satanás vai nos ultrapassar, ele vai nos moer todo. Mas se nós começarmos a andar, querido, aleluia, Deus vai nos honrar. Deus fala para Ezequiel, agora Ezequiel, anda sobre a superfície, anda aí sobre esse vale de ossos secos, eles estão sequíssimos. Começa a andar aí, Ezequiel. Eu começo a entender, querido, que muitas são as situações que nós encontramos na nossa vida do dia a dia. Aleluia, quando nós entendemos o que é vale, nós não podemos ficar parados, nós temos que levantar a bandeira, sacudir e dar volta para cima, porque é aquele que nos prometeu a nos tirar do vale, a nos dar vitória lá dentro do
E Ezequiel, ele ouve o que o Senhor tinha falado para ele. Ezequiel anda sobre esse vale de ossos secos, irmão. Eu começo a entender que se Ezequiel, ele não tivesse seus ouvidos voltados para Deus, irmão Roberto, por mais que aquilo ali era um vale, mas ali tinha vida, por mais que aqueles ossos estavam secos, Deus ia fazer aqueles ossos voltar a ter vida. E Ezequiel começa a andar sobre aquele vale, e eu vejo dentro da palavra que quando ele começa a andar, ele não pisa de qualquer maneira, porque ele tinha cuidado, ele não poderia pisar sobre aqueles ossos. Eu vejo dentro da mensagem, dentro desta palavra abençoada, que muito nesses últimos dias não fazem dessa forma. Eles não têm cuidado nem de andar no meio daqueles que têm vida, que é eu, que é você. Às vezes quer pisar por cima de mim, por cima de você, mas não saiba ele que se pisar em mim, se tocar em você, não está tocando somente em você, não, está tocando em Deus. Aleluia. Aleluia. Está tocando em Deus. E Ezequiel começa a andar sobre aquele vale. Aí Deus fala assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. É o que muitas das vezes, querido, nós pedimos ao Senhor e achamos que nós temos que receber aquilo naquela hora. Eu vejo, querido, que até para receber vitória, o crente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Quantos aí recebem vitória e depois abandonam o Senhor? Abandona aquele que uma vez o abençoou. Então, para você receber vitória, aleluia, tu tem que estar preparado, para que depois que tu receba, essa vitória não venha sair das suas mãos, para depois que você receba, você não venha se enrolar com aquela vitória, não venha transformar a bênção na sua vida em maldição. Meu Deus. E ele fala: Senhor, tu sabes. Disse-me ele ainda: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, nós entendemos o porquê que naquele momento, porquê que naquele começo da trajetória de Ezequiel, os críticos sustentavam suas ideias de que Ezequiel era louco. Porque tu imagina você profetizar no meio de vales onde só tem ossos secos, está tudo seco. Querido, eu entendo, irmão Roberto, que profetizar quando a situação está boa é fácil. O difícil é você profetizar quando está todo mundo dizendo que vai dar errado. Meu Deus. Eu entendo, querido, que você bater palma depois que o Flamengo ganhou é fácil. Eu quero ver você aplaudir o Flamengo antes de começar o jogo. Estão entendendo o mistério? Amém. Glória a Deus. Que é assim que acontece. Profetizar no meio de vale de ossos secos é você, querido, achar força aonde não há força. É você encontrar força aonde você já acha que não tem mais. Profetizar em meio de vale de ossos secos é isso. Tu entenda, Ezequiel profetizar num lugar onde só tinha vale de ossos secos, não tinha mais nada. Mas Ezequiel, aleluia, ele falou: Senhor, tu sabes, ainda que a tua situação para você acha que não tem mais jeito, profetiza que vai dar certo. Meu Deus. Ainda que todos falam: olha, o seu esposo não tem mais jeito, olha, você vai perder o teu emprego, está escrito nas estrelas que tu não vai vencer. Você tem que falar: eu vou vencer. Aleluia. Eu vou vencer, ainda que todos dizem não. Tem um hino que diz: quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Pode todo mundo estar falando que vai dar errado, mas dentro de você vai falar assim: não vai dar errado, não vai dar certo. Você tem que profetizar vitória. Eu entendo, irmão Roberto, que profetizar quando o negócio está bom é fácil. É muito fácil. Agora eu quero ver você profetizar quando você está começando um trabalho.
eu faço a entender que Isaac, quando ele vai para a terra de Gerar, ele começa ali a abrir poços, porque naquele tempo a água era muito valiosa. E ele começa a abrir poço. O primeiro poço que ele abre, aleluia, aquelas pessoas que estavam do lado dele, irmã e mãe, quando ele está começando a cavar, eles ficam tudo olhando. Fica tudo olhando e ele está cavando sozinho. Aí quando a água brota lá dentro, eles tiram ele dali. Sai daí, Isaac. Esse poço é meu. Não tem problema. Aleluia, a terra é grande. Fica com isso aí que eu vou cavar em outro lugar. Não tem problema. E diz a palavra de Deus que ele vai e cava um outro poço. Cava o primeiro com o nome de Ezequiel, que quer dizer contenda. Cava o segundo poço, que quer dizer Sitma, que ele deu o nome. E quando ele começa a cavar outro poço, diz a palavra do Senhor que ele entra para cavar, ele jogava o entulho para fora. Aqueles que estavam do lado dele, que ele achava que aqueles ali iam aplaudir porque começou a brotar água, ele tira o entulho para fora. E aqueles que estavam do lado de fora, podendo estar ali intercedendo, agradecendo porque a água começa a brotar e eles estavam com sede. Aí eles pegam o entulho que já estava do lado de fora e joga para o lado de dentro. Sabe o que Deus está falando aqui para nós esta noite, querido? Não deixa ninguém minar os seus sonhos. Não deixa ninguém minar, aleluia, os seus projetos de vida. Se tu tem projetos de vida, não deixa ninguém minar ele, porque desanimador de sonho, irmão Roberto, o que tem por aí é muitos acham, olha para você e fala que a tua situação não tem mais jeito, que vai dar tudo errado. Não vai dar tudo errado não, querido. Você é brasileira, você é cristã, você é evangélica, tu é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não desista dos seus projetos. Aleluia. Pro lado de dentro, ele deixa o poço. Não tem problema, se vocês também querem, não tem problema, eu vou cavar outro. Eu começo a entender, querido, e Deus começa a nos mostrar que cavar poço não é para qualquer um. E o mais interessante é que enquanto não sai água do poço, ninguém quer. Mas quando começa a brotar água, ai meu Deus, aparece um montão de dono. Quando brota água, opa, a água é minha, esse poço é meu. Querido, eu entendo, querido, que quando Deus tem chamado na vida do homem, aonde o homem coloca a mão, irmã Elaine, a coisa vai para frente. Aonde o homem de Deus coloca a mão, é isso que Deus ensina a Ezequiel. Aonde que o homem de Deus coloca a mão, aleluia, a coisa prospera. E os críticos ficam tudo com raiva. Tentam apagar os seus projetos, tentam apagar os teus sonhos. Acha que você não deixa ele aqui não, agora é meu. O é engraçado, né, que quando não tinha água ninguém quis cavar. Agora que brota água todo mundo quer ser dono. Todo mundo quer ser dono e isso acontece. Começa a obra de Deus. Eu tinha um culto de libertação em segunda-feira, ia 3 pessoas. Quando o negócio começou a ficar bom, que foi 20, o pessoal falava, rapaz, o culto de segunda está melhor do que o de domingo. Então tira o irmão, bota o irmão agora no banco, que quem vai dirigir sou eu. Sabe o que aconteceu com o culto de segunda-feira? O que aconteceu, irmã Marta? Acabou! Enquanto ninguém mete a mão, quando tu mete a mão para fazer e a coisa vai para frente, foi o que o irmão Roberto falou, querido. Às vezes tu tá fazendo alguma coisa e a outra tá lá sentada assim, tomara que dá errado. Vai ter que dar errado. Vai ter que dar errado, querido. Se Deus está na frente do controle, aleluia, nós vamos passar por cima disso tudinho. Todas as palavras de maldição contra a minha e a tua vida, querido, Deus vai pegar ela e vai transformar em bênção. Todas as maldições que estão lançando contra a sua vida, eu quero te falar que essas palavras aí, querido, Deus vai ponhar ele e vai transformar em bênção. Aleluia. Nós vamos cavar o terceiro. E começa a cavar. Começou a cavar. Quando começou a brotar água, o pessoal desistiu. Aí ele falou, o nome desse poço aqui vai ser Reobote, que quer dizer crescimento, alargamento. Sabe o que Deus está falando para você hoje aqui, querido? Que o que você está investindo, não desista não. Aleluia. Porque Deus vai ampliar. Aleluia. Aleluia. Deus vai começar a ampliar os seus projetos. Aleluia. Se tu estava pensando pequenininho, Deus hoje vai fazer você pensar maior. Se tu estava olhando, irmão Roberto, com um lugar para
Aí eles pararam. Aí Ezequiel fala, nos mostra, profetizar em meio de vale dos ossos secos, querido, tem que ter disposição. Não é para qualquer um. É nós entendermos, aleluia, que é aquilo ali que por muitos que dizem que não vai crescer, cresce. Onde a pessoa fala assim, teu filho não tem mais jeito, tu tá lá dentro de você, tem jeito. O teu marido não tem mais jeito, mas lá dentro de você tu tem que falar assim, tem jeito sim. Porque o Deus que sirvo, ele é o filho do carpinteiro. Pau que nasce torto não vai morrer torto não. Porque ele é filho do carpinteiro. Pau que nasce torto vai vir pra cá e Deus vai desentortar. Aleluia. Vai desentortar. Porque ele é fiel para cumprir. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vos estenderei pele e porei em vós o meu Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto Ezequiel profetizava, ele ouve um ruído. Sabe o que eu entendo, querido? É que as bênçãos do Senhor já estão rasgando o céu hoje. Aleluia! Está rasgando o céu hoje. Ouve o barulho. Ele para ouvir o barulho. E quando ele para ouvir o barulho, já era Deus o negócio. Deus está falando para você, querido, que aquilo que tu estava orando, Deus vai entrar hoje na tua causa. É hoje. É hoje, nem amanhã não, é hoje. Enquanto tu está aqui, Deus está cuidando dos céus. Enquanto tu está aqui, Deus está movendo aquele processo, está apanhando o processo lá do final da gaveta e botando na primeira. Aleluia. Enquanto ele profetizava, enquanto ele estava olhando aquilo tudo, ele ouve um ruído, um barulho, e os ossos se batiam contra os ossos e se juntava cada osso no seu osso. Entenda aqui, querido, cada osso no seu osso. Sabe o que Deus está falando para nós aqui? Pelo outro lado, irmão Roberto, é que Deus está botando tudo no lugar. Aleluia. Está indo tudo para o lugar. Se a tua vida estava de perna para o ar, se a tua situação estava de perna para o ar, se estava dando tudo errado, hoje é hoje. É hoje. Não é amanhã, não é hoje. Vai tudo para o lugar. Vai tudo para o lugar. A conta estava já a zero, estava devendo a todo mundo. Deus vai começar a abençoar isso. Eu recebo. Deus vai começar a abençoar tudo hoje. Eu não sei de onde tu vai tirar dinheiro, mas não é Ezequiel também não sabia. Porque profetizar no meio de vários ossos secos não é para qualquer um. Profetizar quando está com o bolso com dinheiro é fácil. É, meu Deus. É você ir lá no Norte Shop, sentar lá com a Elaine e Roberto, fazer aquele jantar. Vai levar ela sem um dinheiro no bolso. É, Jesus. Mas é isso que Deus quer falar conosco esta noite. Já pensou, querido, tu sai com a sua esposa sem R$1 no bolso? Deus está me falando aqui, irmão Roberto, que hoje ele vai começar a mover tudo. Acerta a conta que estava zero hoje. Estava zero hoje. Daqui para o final do mês, essa conta aí vai aparecer um montão de cifrão nela. O zero vai sumir, vai ter um montão de número, menos o zero. Eu recebo, meu Deus. Vai tudo pro lugar, meu amigo. Vai tudo pro lugar, sabe por quê? Deus já está começando a mover. Deus já está começando a mover. Enquanto ele estava ali, ele escuta um ruído, um barulho, ele presta atenção naquele barulho. Ele começa a ver aqueles ossos secos, qual ele começa a profetizar. Ele começa agora a ver as mãos do Senhor, o Espírito do Senhor já movendo aqueles ossos. E ali começa os ossos a se bater. E cada osso foi para o seu lugar. Irmão, entenda aqui uma coisa. Aqui nós temos um montão de gente. Já pensou se todos nós, aleluia, fôssemos um defunto, estava tudo um cadáver, e de repente mistura tudo e vai perna para tudo quanto é lugar. Deus pega a minha perna, bota no lugar certo. Aleluia. Pega a minha cabeça, bota no lugar certo. É isso que Deus está fazendo contigo hoje. Aleluia. De repente você está aqui, mas está com o teu pensamento lá na tua casa. Deus vai tirar isso hoje. Em nome de vai Jesus. entrar por essas portas, vai ficar com o teu pensamento ligado na voz do Senhor. É verdade. Às vezes, querido, você está aqui, mas a tua vontade era nem de entrar. Mas entenda você, tu só entrou por essas portas porque não foi você que veio, não. Foi o Espírito do Senhor que te trouxe. Aleluia. Ezequiel, com a sua vontade, ele não ia, mas foi o Espírito do Senhor que tira Ezequiel e leva ele lá. Querido, eu sei que aí no teu lugar está falando, Senhor, é comigo que ele está falando. É contigo sim, porque Deus te conhece. Você só está aqui
aqui hoje não é pela tua vontade, não. Glória a Deus. Você só veio hoje aqui porque o Senhor te trouxe e precisava falar contigo que você hoje está recebendo aquilo que tu estava buscando. Amém. Glória a Deus. Está recebendo porque pela tua vontade tu estava em casa. E eu vou mais além, pela tua vontade tu já tinha até chutado o pau da barraca. Tu ainda não chutou porque Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo, tu está buscando força da onde você menos esperava. Tu está buscando força. E ele ouve aquele barulho. E ele vê, aleluia, que cada osso começa a se ajuntar. Ele vê agora que os ossos ficam de pé, mas ainda falta alguma coisa. A carne entra naqueles ossos. E agora, o osso, aleluia, com carne, mas sem o espírito, não é nada. Ainda falta. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Verso 8. Olhei, e eis que havia tendão sobre eles, e cresciam carne, e se estendeu pele sobre ele, mas não havia nele o espírito. Aleluia. Ainda falta você profetizar, Ezequiel. Vento dos quatro cantos. Eu entendo que no nosso mapa tem os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Sabe o que Deus está falando aqui para nós esta noite? O norte pode ser dentro da tua casa, o leste pode ser dentro do teu trabalho, o oeste pode ser dentro da sua comunidade. O vento do Senhor está soprando lá. Aleluia. E não entenda que você, querido, que o vento do Senhor ele só passa para arrumar. Se tu está passando por vento, entenda você esta noite que esse vento aí é para o Senhor fazer uma arrumação dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito do Senhor está lá. É os 4 cantos. Não é um só, não, é os 4. Agora os ventos dos 4 cantos sopra neste lugar. Aleluia. Ainda faltava o Espírito entrar, irmão Hamilton. Aleluia, naquele vale. Ainda precisava agora o Espírito entrar naquele corpo. E aí começa agora o Espírito do Senhor a entrar naquele corpo. Aleluia. O vento do Espírito sopra sobre estes mortos para que eles vivam. Profetizei como me era ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé um exército de sobremodos numerosos. Aleluia. Só faltava isso, o Espírito entrar, e quando entra, o exército começa a crescer, que era um exército numeroso. Eu entendo que Deus nos dá força da onde nós não imaginamos. E eu vejo aqui, irmão Roberto, se nós tivemos que titularizar esta mensagem, nós íamos dar o título de o seguinte: profetizando vitória em cenário de derrota. Profetizando vitória em cenário de derrota. É você profetizar que vai dar certo quando todo mundo diz que vai dar errado. Quem diria? Quem diria? Se Ezequiel, por ele mesmo, ele não ia profetizar ali. Mas ele profetizou num cenário de derrota, onde só tinha, aleluia, ossos sequíssimos. Mas ele profetizou. Ele profetiza no cenário de derrota e Deus dá vitória. Aleluia. Deus está nos falando aqui, querido, esta noite. Que horas tem, pastor? Deus está nos falando. 9h25. Quem pode me dar 5 minutos ainda? Amém. 5, 10, 15, 20 minutos. 25. Querido, Deus está nos dando vitória. Esse cenário de derrota que está na sua vida hoje, Deus vai mudar esse cenário aí. Esse cenário que estava totalmente derrotado pelos seus olhos, Deus está nos falando aqui que hoje Ele vai mudar a sua vida. Quem recebe aí? Deus está falando aqui para nós esta noite, que esse cenário aí que só você sabe. Tu está sentado aí, mas naquele cenário aparece. Aí tu lembra, ai meu Deus, como é que eu vou chegar em casa? É nesse cenário de derrota que tu está olhando aí, começa a olhar com os olhares espirituais. Não deixa o diabo colocar na sua vida essa televisão diabólica aí, que tu não consegue nem se ligar no culto, porque tu está olhando esse cenário de derrota. Esse cenário que estava passando na tua mente hoje,
Deus vai mudar. Aleluia. Você que estava falando assim, eu ia chutar o pau da barraca, agora tu já vai falar assim, não, agora eu vou botar mais um pauzinho para a barraca continuar em pé. Porque é isso que Deus quer. Aleluia. Irmãos, vou contar aqui um testemunho abençoado. Aproximadamente, para nós fecharmos a mensagem, o tempo foi bem curto, mas graças a Deus, Deus aqui abençoou. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu sofria, eu sou magro, né? Hoje eu estou com 60 quilos, irmão Roberto. Mas eu cheguei a pesar um pouquinho, eu estou um pouquinho mais pesado do que um saco de cimento. Eu cheguei a pesar, querido, 40 quilos. Mas, irmão, como? Há 1 ano e 3 meses atrás, eu sofria de uma dor de estômago. Eu não sei se aqui nesta noite tem alguém precisando de cura, de libertação. Entenda aqui, preste atenção no que eu vou te falar hoje. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu sofria de uma dor no estômago tão grande, querido, que a dor ela só vinha de madrugada. E essa dor, irmão Roberto, no começo eu ainda tomava uma ranitidina, irmã Helena, e aquela dor por alguns minutos ela ia embora, mas quando ia se aproximando, o amanhecer aquela dor voltava. E o tempo foi passando, amigo, que a gente fica naquela, vamos empurrar com a barriga, que homem assim, é difícil procurar um médico, e vamos empurrar com a barriga, o tempo está passando. Eu cheguei a uma situação tão difícil que a comida, ela quando batia no meu estômago, ela voltava. Eu já não conseguia comer, porque quando ela batia, ela doía, então eu não comia, eu só bebia. E foi chegando uma situação tão difícil que até a água que eu tomava, querido, eu colocava aquela água para fora e não procurava o médico. E aquela dor começou, aleluia, a aumentar dias e dias. Tinha dias dentro do meu quarto que só Jesus sabe, que está ali a minha esposa que não deixa eu mentir, que só tinha uma posição que aquela dor ela amenizava um pouco. Era quando eu ajoelhava, aleluia, no chão, comprimia minha barriga sobre o meu joelho, aquela dor amenizava um pouquinho. E ali eu conseguia cochilar um pouquinho. E quando se aproximava 8 horas da manhã, eu tinha que estar de pé para trabalhar, porque a gente fica naquela preocupação de perder o emprego. E como é que vai ficar a família? É assim que é o chefe de família. E levantava para trabalhar, chegava no trabalho, a minha gerente me olhava e falava: Renato, como que você vai visitar os clientes com essa fisionomia de doente? Vai embora para tua casa, procura um médico, você não está bem. E eu começava a empurrar aquilo com a barriga, mas já não tinha mais como eu empurrar. Tinha dias, irmão Roberto, que a dor era tão grande que eu começava a sentir aquele gosto de sangue na boca. E por muito sacrifício, a minha esposa falando: Renato, vamos no médico. Eu tirei o dia, consegui ir até o médico e fui ao médico. O médico marcou e falou: olha, daqui a 1 semana você vem para cá em jejum que nós vamos fazer uma endoscopia. E eu saí da minha casa, fui até o hospital ali da Gávea para fazer aquela endoscopia. E quando eu entrei, eu vi quando o médico pingou, aleluia, um remédio sobre a minha boca e eu apaguei. E quando eu saí ali daquela sala, eu achei que tinha sido rápido e saí ainda meio glória e falei para minha esposa: poxa, foi muito rápido. Mas quando eu levantei, que eu vi os médicos conversando um com o outro, irmão Roberto, eu sabia que alguma coisa não estava legal, eu sabia que tinha alguma coisa que poderia dar errado. E eu falei para minha esposa: Léo, o que aconteceu? Ela: olha, aguarda aí que eu tenho que ir lá do outro lado, que os médicos querem conversar comigo. E ela me entra numa sala, aleluia, os médicos me deixam do lado de fora, ela entra e fica horas lá dentro, e eu já ali sentado na cadeira, eu começava a se incomodar, eu falava: Senhor, está dando alguma coisa errada, o que está acontecendo? E de repente a minha esposa sai lá de dentro, eu olho para ela, e nós sabemos quando alguma coisa não está legal, porque nós conhecemos a nossa esposa, porque nós somos uma só carne. Eu olhei, eu vi que o semblante dela não estava bem, e eu falava: Léo, o que está acontecendo? Se tiver acontecendo alguma coisa errada, fala comigo, porque eu não vou nem me cuidar. Renato, está tudo bem. Eu entendo, irmão Roberto, que ela começa a profetizar vitória.